O grito de vitória revelando o profundo significado de está consumado. Está consumado. Essas duas palavras pronunciadas por Jesus, enquanto ele estava pendurado na cruz, ecoam através da história com um poder impressionante. Não são palavras de um mártir derrotado, mas o grito triunfante de um rei conquistador. Naquele momento, a estrutura do universo se alterou. A dívida do pecado que mantinha a humanidade cativa por milénios foi totalmente paga. Imagina a cena, a escuridão do Calvário, o peso do mundo sobre o Salvador. Mesmo assim, do fundo de sua agonia, Jesus clama, não em desespero, mas em vitória. Está consumado. Com essas palavras, ele anunciou a conclusão de sua missão terrena. O plano de redenção do Pai, tecido através de séculos de profecia e expectativa, estava agora gloriosamente realizado. Mas o que exatamente foi consumado? Foi o fim do domínio do pecado. Foi a quebra do domínio da morte. Foi a abertura do caminho para a vida eterna para todos que crerem. Naquele momento singular, em uma colina distante, nosso Salvador proferiu as palavras mais poderosas já ditas: está consumado. Ele fez o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. O significado profundo da declaração de Jesus, está consumado, é ainda mais amplificado quando exploramos as línguas originais da Bíblia. A palavra grega traduzida como consumado é tetelestai. Esta palavra carrega um peso enorme, significando não apenas conclusão, mas conclusão perfeita. Era frequentemente usada em transações financeiras, significando pago integralmente. Quando Jesus pronunciou tetelestai, ele estava declarando que a dívida do nosso pecado havia sido totalmente paga. Não havia mais nada a ser acrescentado. Curiosamente, o equivalente hebraico de tetelestai é nislan. Esta palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de sacrifício. Quando um sacrifício animal era oferecido, o sacerdote declarava nislan, significando que a oferenda era aceitável a Deus. Jesus, como nosso sacrifício supremo, cumpriu as exigências da lei perfeitamente. Seu tetelestai ressoou com os ecos de nislan do Antigo Concerto, significando o sacrifício final e completo pelo pecado. Essas nuances linguísticas revelam a profundidade e a riqueza das palavras de Jesus. Ele não estava simplesmente afirmando que seu sofrimento havia terminado. Ele estava proclamando a vitória completa e final sobre o pecado e a morte. Ele havia pago o preço de uma vez por todas. Seu sacrifício foi totalmente aceitável a Deus, satisfazendo suas exigências justas. O significado de está consumado se estende muito além daquele único momento na cruz. Serve como um poderoso crescendo para séculos de profecias messiânicas entrelaçadas por todo o Antigo Testamento. Essas profecias, como peças de quebra-cabeça espalhadas, encontram seu cumprimento perfeito na pessoa e obra de Jesus Cristo. De Gênesis a Malaquias, as escrituras hebraicas apontavam para um Messias vindouro que libertaria seu povo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, prenunciando a vitória de Cristo sobre Satanás. Jó, em meio ao seu sofrimento, declarou com fé inabalável: eu sei que o meu Redentor vive. Jó, capítulo 19, versículos 25 a 27. O Salmo 22 pinta um quadro vívido do sofrimento do Messias, um salmo que o próprio Jesus citou da cruz. Isaías, frequentemente chamado de profeta evangélico, falou extensivamente sobre o servo vindouro que carregaria nossas dores e tristezas. Isaías, capítulo 53. Ele seria traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Seu sacrifício inauguraria um tempo de paz e justiça, cumprindo a promessa da aliança davídica de um reino eterno. Esses são apenas alguns exemplos da tapeçaria complexa de profecias messiânicas tecidas por todo o Antigo Testamento. Jesus, por meio de sua vida, morte e ressurreição, cumpriu meticulosamente cada uma delas. Sua declaração,
está consumado marcou o ápice do plano redentor de Deus, um plano ordenado antes da fundação do mundo.